O YouTube é um oceano de personalidades. A gente segue pessoas pela inteligência, pelo humor ou pelo talento. Mas ultimamente eu comecei a notar algo mais profundo. Eu comecei a notar frutos. A Bíblia nos diz em Gálatas, no capítulo 5, do 22 ao 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o que me explodiu a cabeça foi perceber que esse caráter de Cristo está escondido, ou melhor, escancarado na vida de alguns dos maiores criadores de conteúdo do Brasil. E hoje eu vou te mostrar como 9 youtubers que você provavelmente conhece representam as 9 faces do fruto do Espírito. E o último da lista, ele trata de um assunto que quase ninguém tem coragem de falar abertamente. Shalom, meus queridos irmãos, eu sou Mano Shio e vamos conversar. O amor. O amor no grego bíblico é chamado de ágape. Não é um sentimento que vai e vem, é uma decisão de beneficiar o outro a qualquer custo. Quando olhamos para o canal oficial de The Chosen e seus criadores, vemos o amor traduzido em acessibilidade. Eles entenderam que a mensagem do Evangelho não pode ter uma etiqueta de preço que exclua pessoas com menos dinheiro. Enquanto o mundo do entretenimento luta por cada centavo em assinaturas, eles lutam para que o aplicativo seja gratuito. Eles decidiram que o amor pelas almas que não podem pagar por um streaming é maior que a ganância pelo lucro. Eles amam porque se importam com quem está do outro lado da tela, garantindo que a história de Jesus chegue de graça a cada coração. A alegria. A alegria do fruto do Espírito não é uma risada passageira, é um estado de satisfação que transborda. O Iberê Tenório, dono do canal Manual do Mundo, é talvez o rosto mais emblemático dessa alegria no Brasil. Já reparou que ele ensina ciência há mais de uma década e o brilho nos olhos é sempre o mesmo? Não é um ensinamento mecânico ou apenas por contrato, é uma alegria genuína em ver o outro aprender. Iberê nos mostra que a alegria cristã está em servir. Quando ele explode um experimento ou explica a física por trás de um brinquedo, ele está celebrando a ordem da criação de Deus. Essa é a prova de que quando fazemos algo para o benefício do próximo, a alegria é a nossa maior recompensa. Paz. No contexto bíblico é a palavra shalom, que significa integridade e harmonia mesmo no meio da guerra. E um bom exemplo de alguém que vive assim é o Corey. Henrique Marangon vive em um dos nichos mais barulhentos do YouTube, os games. Ele já passou por polêmicas pesadas e dramas pessoais que fariam qualquer um explodir de raiva e se isolar em rancor. Mas o que vemos no Corey é um esforço sobrenatural para ser um pacificador. Ele busca ouvir os dois lados da história, ele tenta apaziguar tensões entre criadores e, mesmo quando é injustiçado, ele escolhe a conversa pacífica em vez do exposit agressivo. Ele nos ensina que ter paz não é só viver sem problemas, mas é ter a maturidade de não deixar que os problemas dos outros ditem como você deve agir. Paciência. A paciência é a capacidade de suportar o tempo e a prova sem perder a esperança. A história do mestre Sandro Curió é uma aula sobre isso. Imagine a paciência necessária para estudar, entrar na marinha e depois de todo o esforço perceber que o seu propósito era outro. Ele teve que ser paciente com o tempo de Deus para a sua transição de carreira. E hoje essa paciência se reflete na sua didática. Ele não apenas joga uma fórmula na tela, ele explica com a calma de quem entende que o aprendizado é um processo lento. Sandro é o professor que não desiste do aluno difícil, porque um dia ele também teve que ser paciente com a sua própria trajetória. Amabilidade. Amabilidade é a bondade com mãos delicadas. É o cuidado nos detalhes. E o Chef Otto poderia ser apenas mais um canal de culinária de ostentação, fazendo comidas gigantes para ganhar curtidas. Mas o diferencial dele é o coração por trás do prato. Diversas vezes, ele transforma aquelas produções épicas em refeições de alta qualidade para quem vive em situação de rua. Ele não dá o resto, ele prepara o melhor, com tempero, com carinho e com apresentação. Essa amabilidade de Otto mostra que o reino de Deus se manifesta quando usamos o nosso talento para dar a dignidade a quem da sociedade já descartou. É a comida que alimenta o corpo e o gesto que abraça a alma. Bondade.
A bondade é a retidão de caráter que busca o bem comum. Logan Matthew é um exemplo vivo de como a bondade de Deus pode mudar o destino de uma família. Ele veio de uma realidade humilde e viu nos estudos a sua libertação. O canal dele não é apenas sobre números, é sobre esperança. Ele ensina como estudar e como mudar de vida de forma totalmente gratuita. Logan faz questão de lembrar constantemente que foi a bondade de Deus que o sustentou. Ele não guarda o segredo do sucesso para si. Ele entrega por bondade, querendo que outros jovens de periferia tenham a mesma chance que ele teve. É o fruto de quem sabe que recebeu de graça e por isso dá de graça. Fidelidade. Fidelidade é a lealdade inabalável. Nathanael Caneben vive em uma intersecção que existe muita firmeza. Ele é um judeu messiânico. Ser fiel para ele significa honrar as raízes da Torá e as tradições do seu povo, enquanto mantém a fidelidade absoluta a Jesus Cristo como seu Messias prometido. Em uma internet que vive de cancelar quem pensa diferente, Nathanael se mantém firme e fiel à sua fé e ao estudo bíblico profundo, sem se curvar às pressões modernas para diluir sua mensagem. Ele nos ensina que a fidelidade é uma âncora, não importa o tamanho da tempestade cultural, você sabe exatamente onde está firmado. Mansidão. Muitos acham que mansidão é ser bobo, mas a mansidão é um poder sob controle. Paulo, responsável pelo canal Mano Bíblico, trouxe uma revolução estética para o evangelho no YouTube. Mesmo sendo jovem e falando para uma geração frenética, ele mantém a mansidão admirável, que prega a verdade bíblica sem usar o ódio como combustível. Ele não ataca pessoas, ele ataca o pecado, e faz isso com uma fala que convida ao arrependimento em vez de causar afastamento. Paulo é um dos youtubers que são uma inspiração para o estilo deste canal. Ele prova que você pode ser moderno, rápido e dinâmico, sem perder a doçura e a clareza que o Espírito Santo exige de um mensageiro. Domínio próprio. Por fim, o domínio próprio, o governo sobre os seus próprios desejos. Sérgio Maciel toca em uma ferida que muitos fingem que não existe, o vício em pornografia. O domínio próprio dele não é uma teoria, é uma vitória. Ele compartilha o seu testemunho de como venceu esse mal e hoje dedica a sua vida a ajudar outros homens a controlar seus impulsos através do desafio No Porn. Sérgio mostra que o domínio próprio é a liberdade real. Quando você aprende a dizer não para a sua carne, você finalmente se torna livre para dizer sim para Deus. É o fruto que fecha a lista, lembrando que sem autodomínio todos os outros frutos correm o risco de murchar. Talvez você tenha assistido esses youtubers por anos e nunca percebeu que o que te atraía neles era na verdade um reflexo do Criador. Mas eu preciso deixar algo muito claro antes de encerrar. Eu não fiz este vídeo para endeusar nenhum desses criadores. Eles são seres humanos, exatamente como eu e você. Mesmo com todas essas características admiráveis, todos eles têm falhas, cansaços, dias ruins e pecados ocultos. Eles não são e jamais serão perfeitos. O fruto que eles manifestam não é mérito próprio, mas sim uma evidência de que a graça de Deus pode operar através de pessoas comuns. A Bíblia é clara, nós não podemos ter ídolos. Não coloque a sua fé na mão de um youtuber, de um influenciador ou de qualquer homem. A nossa adoração, o nosso foco e a nossa busca pela perfeição devem estar voltados apenas para Cristo Jesus. Ele é o único que foi e sempre será perfeito. Ele não é apenas um exemplo a ser seguido, ele é o nosso Senhor. A minha intenção hoje foi te mostrar que, se seres humanos falhos conseguem refletir essas virtudes, imagino que o próprio autor dessas virtudes pode fazer na sua vida se você se entregar a ele. Qual dessas faces do fruto você mais precisa cultivar hoje? Talvez seja a paz do Core ou o domínio do próprio Sérgio. Mas lembre-se, olhe para os frutos para se inspirar, mas olhe para a videira, Jesus, para ser transformado. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a internet e a sua fé de uma outra forma, se inscreva aqui no canal. Vamos continuar espalhando a verdade com amor e clareza. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.